Seguro pra viver Cicobi Arconcred. Você merece proteção em todos os momentos da sua vida. O Seguro pra viver Cicobi Arconcred oferece a cobertura que você precisa para garantir a tranquilidade com indenização em caso de cirurgias e doenças graves e ainda até 150 diárias de internação para cuidar da sua saúde. Com o Seguro pra viver, você tem a proteção que te acompanha nas horas mais importantes para que você viva com mais segurança e conforto. Procure agora mesmo a agência do Cicobi Arconcred, consulte as condições e tenha a certeza de estar cuidando do seu futuro com quem se importa com você. Cicobi Arconcred, sempre cuidando de você. Na EZ Cosméticos, você encontra as últimas novidades em perfumes e folheados. EZ Cosméticos, de Santo Antônio do Monte para toda a região. Para você presentear quem ama sem gastar muito. Charme e beleza para seu dia a dia. Com nossos perfumes e folheados, você vai se sentir ainda mais bonita e deixar a autoestima lá em cima. EZ Cosméticos, em Santo Antônio do Monte, Rua Eduardo Tavares Filho, 516, bairro São José. Entre em contato conosco pelo 379-9819-0337. Hoje, quarta-feira, dia 19 de março, a igreja celebra São José, esposo da Virgem Maria, e nós estamos vivendo a segunda semana da Quaresma. Eis o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou a sua família. Que José, a partir de Jesus, nos ensine a ser os filhos e filhas que o Pai quis já ao nos criar. Jesus aparece primeiro às mulheres. É tempo de alegria, é tempo de festa. Jesus ressuscitou. Jesus está vivo e glorioso. Jesus morreu por nós, mas Jesus não ficou morto no sepulcro. Jesus está vivo porque Ele nos quer vivos. A vida é um dom de Deus. A vida é o maior presente que Deus nos deu. Então, se nós estamos vivos, se temos a vida, a nossa vida só tem que ser alegre, só tem que ser feliz. A nossa vida só tem que ir no rumo e na direção da vida verdadeira que Cristo veio nos trazer. Isto é a caminho da vida eterna. Nós só podemos pensar numa vida eterna, numa vida que começa depois da morte, quando começamos a viver e vivemos de fato essa vida de ressuscitados aqui. Então, por que vivermos mortos? Por que vivermos no pecado? Por que vivermos mergulhados na tristeza hoje? Se queremos viver no amanhã da vida alegre, uma vida feliz, uma vida que realmente vale a pena ser vivida, nós descobrimos que o Senhor queria isso quando a sua ressurreição aconteceu e Ele se encontrou com aquelas mulheres, aquelas senhoras lá no sepulcro. Nós sabemos que na madrugada do primeiro dia da semana, bem cedinho, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra estava removida. E então ela correu e foi contar a Simão Pedro, que estava com outro discípulo, João, aquele que Jesus amava, e ela disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Evangelho de João, capítulo 20, versículos 13. A outra Maria, a mãe de Tiago, Salomé e Joana, além de outras mulheres que estavam com os apóstolos, também foram lá ver o sepulcro. Prestem atenção. Foram as mulheres, as corajosas que, de madrugada, de manhã cedo, foram ao sepulcro enfrentando aquele povo que tinha matado Jesus. Então elas levaram consigo aromas, perfumes que elas tinham preparado, e elas chegaram lá, o sol apenas nascido. Elas pensavam também: quem vai remover a pedra do sepulcro?
A pedra era muito grande, mas quando elas chegaram, encontraram o sepulcro aberto e o corpo do Senhor já não estava lá. 2 personagens se mostraram. Elas viram diante de si 2 jovens sentados à direita. Trajavam vestes brancas e brilhantes. Por isso elas ficaram muito assustadas e baixaram os olhos, com medo, mas os anjos disseram: Não vos assusteis nem temais. Sei que procurais a Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressurgiu. Confira Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 5 a 6. Por que procurais entre os mortos aquele que vive? Os anjos chamaram todos nós de mortos, mas Jesus, quando ressuscitou, foi para que nós vivêssemos uma vida de ressuscitados, não de mortos, uma vida livre do pecado, da frieza do egoísmo, da luxúria. Ele nos criou livres para sermos livres da gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Ele nos quer livres. Por isso, irmãos, vamos pedir ao Pai do céu, a Ele que ressuscitou Jesus, que também nos ressuscite para uma vida nova. Pai querido, a ressurreição de Jesus encheu de alegria o seu coração de pai. Não era possível Jesus ficar sepultado entre os mortos. Ele ressuscitou para nos abrir a porta da eternidade. Permita, Pai, que Jesus venha até nós e realize na nossa vida a transformação necessária para sermos também nós, herdeiros do reino dos céus. Eu serei para ele um pai e ele será para mim um filho. Mulher de fé, porque acreditou. Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expulsaram 7 demônios. Estava ela a chorar junto do túmulo e, quando chorava, olhou para dentro do sepulcro e ali viu 2 anjos vestidos de branco sentados no lugar onde fora posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. E eles disseram: Mulher, por que choras? Por que levaram o meu Senhor? Respondeu ela: E não sei onde o puseram. Evangelho de João, capítulo 20, versículos 13. Nisso, ela se voltou e viu Jesus de pé parado. Ela não sabia que era Jesus. Ele lhe perguntou: Mulher, por que choras? A quem procuras? Evangelho de João, capítulo 20, versículos 15. Ela, julgando que fosse o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o levaste daqui, diz-me onde o puseste. Evangelho de João, capítulo 20, versículos 15. Ela queria saber onde Jesus estava escondido. Então, Jesus a chamou pelo nome, Maria. Evangelho de João, capítulo 20, versículos 16. E quando ela escutou o nome dela na língua hebraica, pronunciado pelos lábios de Jesus, ela gritou: Rabuni, que quer dizer mestre. Evangelho de João, capítulo 20, versículos 16. Ela descobriu Jesus quando ouviu que ele a chamava pelo nome e ele disse: Não me segures, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos. Vou subir para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Confira Evangelho de João, capítulo 20, versículos 17. E Maria Madalena foi aos discípulos e aos outros companheiros. Eles estavam tristes e choravam. E ela disse: Vi o Senhor, e ele me disse essas coisas.
Confira Evangelho de João, capítulo 20, versículos 18. Mais uma vez o Evangelho mostra que as mulheres acreditaram. Porém, vejam o que diz dos homens. Mas eles, ouvindo que Jesus estava vivo e aparecera a 8 mulheres, não acreditaram. Confira Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 11. E não acreditaram, por quê? Porque foi uma mulher que falou, e porque foi uma mulher que era pecadora. Como nós somos fracos, como nós fazemos distinção entre as pessoas e, sobretudo, entre os sexos. Jesus veio acabar com esse machismo e não deram ouvidos a ele. Jesus veio mostrar que não existe essa diferença, que para Deus tanto faz que seja um homem ou uma mulher, uma criança ou um adulto. Para o Senhor, o que importa é o coração, o que importa é a vida. O que importa é aquilo que vem de dentro de você. O que importa é aquilo em que você acredita. Se você acredita que o diabo é o seu Deus, você vai viver como filho do diabo. Se você acredita que o seu Deus é o Senhor, o Cristo ressuscitado, você vai viver como um filho de Deus, que vive uma vida que não é desta terra, que vive uma vida humana, sim, mas com o coração de filho de Deus, com um coração de quem acredita, com um coração de quem vive na paz, com um coração de quem espera um dia também a vida eterna. Devemos viver todos nós como cristãos. E para que isso aconteça sempre na nossa vida, rezemos. Senhor Jesus, a tua ressurreição foi uma bela lição de respeito, de igualdade, de comunhão, de vida nova. Conheceste a fidelidade do coração das mulheres. Por isso não hesitaste em mostrar-te primeiramente a elas como ressuscitado. Dá-nos, Jesus, a alegria de viver na terra como filhos da luz e não como filhos das trevas. Felizes os que habitam vossa casa, para sempre eles hão de vos louvar. Deus Todo-Poderoso, na aurora dos novos tempos, confiastes a São José o cuidado dos mistérios da salvação humana. Por sua intercessão, concedei à vossa Igreja conservá-los fielmente e levá-los à plenitude. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. A primeira leitura é do Antigo Testamento, segundo o livro de Samuel, capítulo 7, versículos 4, 5, 12, 14 ao 16. Salmo 88, e nos convida a rezar. Eis que a sua descendência durará eternamente. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor, de geração em geração, eu cantarei vossa verdade. Porque disseste, o amor é garantido para sempre, e a vossa lealdade é tão firme como os céus. Eis que a sua descendência durará eternamente. A segunda leitura é do Novo Testamento, carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 4, versículos 13, 16, 18 ao 22. O Santo Evangelho, escrito segundo Mateus, capítulo 1, versículos 16, 18, 21 ao 24, está escrito: Jacó gerou José, o esposo de Maria,
da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu esposo, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando José acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Santo Evangelho que ouvimos escrito segundo Mateus capítulo 1, versículos 16, 18, 21 ao 24, nos ensina a palavra do Senhor. Deus confiou a José a guarda de sua casa. Foi um homem amado por Deus e escolhido, pois compartilhou com Maria a vontade divina, fazendo-se instrumento do reino. Era homem do silêncio e de profunda sensibilidade para com as coisas de Deus. Quando acordou, fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Foi cumpridor da justiça divina, pois colaborou com a vinda de Cristo. Deixemo-nos, pois, educar-nos pela verdade de Cristo. Muito bem, servo bom e fiel, entra na alegria do teu Senhor. Porque elas acreditaram, receberam a missão. Jesus encontrou-se também com aquelas mulheres e ele desejou a paz a elas. Elas se aproximaram, abraçaram os pés de Jesus e o adoraram. E Jesus então disse: Não temais. Ide e dizei aos meus irmãos que dirijam a Galileia. Lá eles me verão. Confira Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 7. Jesus queria que eles saíssem de Jerusalém, que voltassem para a Galileia, porque lá eles o veriam. Muitas vezes nós temos que sair da nossa vida, nós temos que voltar no nosso caminho para encontrar a verdade, para encontrar a paz, para encontrar aquilo que o Senhor quer nos dar. Então, quando os homens, os guardas, entraram na cidade e as mulheres tinham ido dar a notícia aos apóstolos, eles foram falar aos príncipes dos sacerdotes tudo o que tinha acontecido. E quando eles reuniram os anciãos, tomaram esta decisão: Dizei que os discípulos dele vieram de noite e o roubaram enquanto nós dormíamos. E quando isso chegar aos ouvidos do governador, nós lhes falaremos com boas palavras e trataremos de pôr-vos a salvos. Confira Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 13 e 14. E deram para isso uma grande soma de dinheiro aos soldados. Eles aceitaram o dinheiro e fizeram conforme as instruções recebidas. E esse boato anda entre os judeus até os dias de hoje. O suborno, a mentira, o engano, o enrolo duram até hoje. Quantas vezes os homens compram homens para que mintam? Quantas pessoas trocam a verdade por uma bagatela? E não adiantou nada, porque Cristo ressuscitou. Ele é verdade, ele está vivo e glorioso. É verdade porque os apóstolos, os discípulos o viram.
As mulheres o viram. Jesus manifestou a sua glória saindo vitorioso do sepulcro. Nós não temos que perder tempo pensando como havemos ou não havemos de encontrar a nossa verdadeira vida e a felicidade aqui na terra, se nós somos pobres ou se precisamos dos bens da terra. Nós precisamos confiar no Senhor e não no dinheiro, não no suborno. De nada valeu contar em mentira. E aconteceu isso mesmo na ressurreição. Toda a mentira dos anciãos e dos soldados caiu por terra. Ele ressuscitou. Não nos deixemos enganar e não procuremos enganar ninguém. Jesus deu a prova de sua ressurreição e ele permitiu que acontecessem essas coisas para que nós vejamos que os homens sempre são os mesmos, sempre necessitados de conversão, sempre necessitados de vida nova. Peçamos ao Senhor que a ressurreição dele, verdadeira, gloriosa, seja para nós um estímulo para vivermos uma vida verdadeira, sem engano, sem mentira, sem fraude. Uma vida que nos deixe na transparência da água cristalina, porque a graça de Deus está em nós e nos faz assim puros, límpidos e transparentes no seu amor. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo.